Eu sou o cara mais sortudo de todos, e nem sei como vim parar nesse mundo, mas estou amando tudo isso. Apesar de ter que enfrentar alguns inimigos, tenho outros propósitos mais importantes nessa ilha deserta. A história começa com uma linda garota correndo desesperadamente e pedindo ajuda. Um tigre com traços estranhamente humanos a perseguia, pedindo para que ela não fugisse. No entanto, a garota o ignorava e continuava seu caminho, até tropeçar em uma pedra e cair de cara no chão. Ela se levantou com dificuldade e avisou ao tigre para não se aproximar, ameaçando gritar. O tigre, porém, disse que ela poderia gritar o quanto quisesse. Nesse momento, a garota começou a chamar por Lin Tianjun várias vezes. Enquanto isso, 2 monstros estavam perseguindo Lin Tianjun, dizendo que deveriam eliminá-lo e dividir as beldades entre si. O rapaz corria desesperado, reclamando que havia acabado de chegar àquele lugar e que o mundo inteiro já estava tentando matá-lo. Ele continuava correndo, assim como a garota. De repente, os 2 se esbarraram no meio da confusão, e Lin Tianjun acabou caindo sobre ela. Sentindo-se animado por estar ao lado de uma beldade, o rapaz se distraiu momentaneamente. Os monstros que perseguiam Lin Tianjun chamaram o tigre de Lord Tigre Vanguard e disseram que ele havia chegado em um ótimo momento. Sugeriram que se unissem para acabar com Lin Tianjun, dominar a ilha e compartilhar as beldades. No entanto, Lord Tigre não estava nem um pouco interessado em dividir nada e desferiu um golpe contra os sapos estranhos, lançando-os para longe. O tigre então se virou e declarou querer todas as beldades da ilha para si. Em seguida, caminhou na direção de Lin Tianjun e da garota, que ainda estavam caídos no chão. Lin Tianjun, indignado, comentou que havia chegado à ilha naquele dia e que todos já estavam tentando eliminá-lo. Ele se perguntou quem havia espalhado sua foto por aí. Foi então que o tigre e a garota mostraram um cartaz que circulava pela ilha com a foto de Lin Tianjun. Ao olhar para o cartaz, o tigre questionou se ele era realmente Lin Tianjun. A garota, por sua vez, exclamou maravilhada ao perceber que finalmente o havia encontrado. Nesse momento, uma luz começou a se formar entre o rapaz e a garota, e do meio dessa luz surgiu uma linda garotinha. Ela afirmou que estava prestes a sufocar, mas que finalmente conseguira sair. Em seguida, anunciou que o sistema de bênção do poder divino havia sido oficialmente ativado, extraindo o poder demoníaco da donzela da neve para o hospedeiro. O sistema então parabenizou Lin Tianjun por receber o poder do gelo e desbloquear a habilidade Arte da Condensação de Gelo. O protagonista ficou animado com a chegada do sistema e comentou que a garotinha tinha um lindo sotaque taiwanês. Levantando-se, Lin Tianjun encarou o tigre e declarou que, a partir de agora, não seria tão fácil derrotá-lo. O tigre, muito confiante, zombou dele, dizendo para que rolasse até seus pés e aceitasse ser eliminado rapidamente, pois ele queria ficar com a beldade. Em seguida, avançou em direção ao protagonista, que permanecia parado. Porém, no último instante, Lin Tianjun se esquivou rapidamente do ataque. Após a ativação do sistema, ele havia desenvolvido habilidades físicas avançadas. Aproveitando sua vantagem, ergueu a mão e congelou seu oponente. Logo depois, invocou uma arma poderosa e brilhante e ordenou que o tigre demônio parasse. Então, saltou no ar e anunciou que mostraria o temível golpe pesado de 4 estágios. O golpe do protagonista, que parecia não ser lá grande coisa, revelou-se extremamente poderoso, ao ponto de partir o chão em vários pedaços. Animado, ele declara que foi muito fácil derrotar o Lorde Tigre. A garota então abraça Lin Tianjun e afirma que ele é realmente maravilhoso, acrescentando que, ao seu lado, sente-se muito segura. Lin Tianjun pede para que ela espere um momento e, embora esteja gostando muito do abraço, questiona o que estava acontecendo ali. A garota se afasta um pouco e pede desculpas, apresentando-se como membro do clã do gelo e dizendo que seu nome é Xue Ji. Ela continua explicando que, desde que chegou àquela ilha, perdeu sua capacidade original de controlar o gelo e a neve. No entanto, Xue Ji menciona ter ouvido uma voz que lhe disse que, enquanto permanecesse ao lado de Lin Tianjun, seus poderes retornariam gradualmente. Ela então se aproxima dele, chamando-o de Lord Lin, e pede para segui-lo,
afirmando estar disposta a fazer qualquer coisa se ele aceitar. O sistema surge e comenta que não entende muito bem o charme do protagonista, mas aconselha que ele continue aumentando sua favorabilidade, pois assim a bênção do poder demoníaco será atualizada, tornando Lin Tianjun cada vez mais forte. O protagonista fica em silêncio por um momento, refletindo sobre o pedido encantador de Xueji. Logo em seguida, aceita a solicitação da garota. Nesse instante, alguém se aproxima deles. A pessoa comenta que Xueji foi muito rápida, pois já encontrou o mestre. Tratava-se da bruxa de fogo, Yanji. Xueji se surpreende ao ver Yanji também naquela ilha. De repente, uma imensa bola de fogo avança em direção ao protagonista e às garotas. No entanto, Yanji, que também era desastrada, tropeça perto de Lin Tianjun, causando uma cena ridícula que deixa todos um pouco envergonhados. A pobre Yanji também fica sem graça por ter chegado daquela forma, mas logo se vira para Lin Tianjun e pergunta se ele aceita que ela o siga. Rapidamente, o protagonista aceita mais um pedido. O sistema comenta que o anfitrião é realmente abençoado, pois conseguiu conquistar mais uma beldade impressionante em tão pouco tempo. Além disso, prevê que Lin Tianjun provavelmente alcançará o pináculo da vida muito em breve. Quando o protagonista abraça as duas garotas, o sistema informa que, como aquele era o primeiro encontro com a bruxa de fogo, ele estava extraindo seu poder demoníaco. O sistema mais uma vez parabeniza o anfitrião por ter adquirido o poder da chama e desbloqueado a habilidade de controle de fogo. A nova habilidade que Lin Tianjun recebeu é avançada e se chama Tornado de Chamas. O protagonista começa a entender o que está acontecendo ali. Parece que todas as garotas daquela ilha se aproximam dele, e ao entrar em contato com elas, ele ganha suas habilidades. Animado, Lin Tianjun declara que, em apenas um dia, conseguiu o domínio tanto do fogo quanto do gelo. O sistema, então, avisa que o anfitrião já pode assinar um contrato de guardião com as duas beldades. Após a assinatura do contrato, ele e as garotas estarão oficialmente vinculados. Lin Tianjun pergunta se elas estão dispostas a formar o contrato com ele e reforça que, como alguém que retribui a gentileza, promete protegê-las com todo o coração, já que recebeu suas forças. As garotas, animadas, aceitam rapidamente formar o contrato. Assim, o protagonista sortudo consegue firmar 2 contratos em pouco tempo com 2 beldades naquela ilha misteriosa. Após a formação do contrato, ele recebe 2.000 pontos, que podem ser trocados por recompensas na loja do sistema. O protagonista então começa a analisar todas as informações do sistema que conseguiu até agora e acredita ser um sistema comum de troca. Um demônio cobra se aproxima de onde o protagonista estava e diz que viu uma coluna de fogo subindo ao céu, vindo verificar quem estava causando essa comoção. Agora ele percebe que Lin Tian é o responsável por isso. Lin Tian comenta que, de fato, todos na ilha sabem quem ele é. Ele se pergunta o que exatamente aquele lugar representa. O demônio cobra responde que, enquanto Lin Tian estiver na ilha, todas as mulheres só terão olhos para ele. Em seguida, conclui dizendo que apenas isso já basta. O demônio cobra avança em direção ao protagonista, mas as garotas entram em sua defesa, pois aquele homem cobra era um demônio de alto nível. Yanji lança seu ataque de pássaros de fogo, e o demônio cobra se vê em apuros, tentando se defender das chamas. Xueji aproveita o momento para usar seu ataque de gelo e aprisionar o homem cobra. Nesse instante, uma barreira de gelo começa a se formar ao redor do corpo do demônio, até que ele fica completamente congelado. Dentro do gelo, o homem-cobra pergunta se elas realmente acreditam que podem detê-lo com ataques desse nível. Vendo aquilo, Lin Tian diz que isso é um mau sinal, pois quando vilões dizem essas coisas, geralmente significa que estão prestes a liberar algo poderoso. Repentinamente, o demônio cobra consegue se libertar da barreira de gelo e lança um ataque cortante, acertando Xueji e Yanji diretamente. O protagonista rapidamente se coloca atrás delas e diz para não se preocuparem, pois ele está ali. As garotas abraçam Lin Tian, agradecendo-lhe por tê-las ajudado nesse momento. Então, Lin Tian se posiciona diante delas e diz ao Homem-Cobra que ele será seu oponente agora. Lin Tian chama pelo sistema e pede para dar uma olhada na loja de troca.
o sistema recomenda uma arma chamada Martelo da Restauração, que pode ser adquirida por 1000 pontos e é perfeita para lidar com inimigos de nível chefe. Lin Tian comenta que o e-mail do sistema não é muito convencional, mas até gosta disso. Então, ele compra a arma indicada. O martelo começa a surgir diante do protagonista. Ele observa e comenta que, quanto mais rosa e brilhante, mais forte parece ser, o que o leva a acreditar que esse item é realmente poderoso. Lin Tian pega o martelo e sai correndo em direção ao Homem-Cobra, ativando a habilidade da arma. O Homem-Cobra tenta contra-atacar, mas o protagonista desvia rapidamente. Então, ele salta para trás do inimigo, que não previa um movimento tão rápido, e o acerta com um golpe poderoso, esmagando-o com o martelo. Empolgado, o protagonista continua desferindo diversos golpes no demônio, como se estivesse brincando em um fliperama de shopping. Após a poeira baixar, uma mini cobrinha surge ainda desorientada. O protagonista começa a rir, dizendo que aquela enorme cobra se transformou em um pequeno demônio adorável. Então, ele comenta que o martelo da restauração é realmente incrível. As meninas ficam completamente encantadas com a cobrinha e até perguntam se podem tocá-la. A cobrinha pede para Lin Tian não eliminá-la, pois estava errada. Nesse momento, o sistema dá os parabéns ao anfitrião por derrotar um demônio de nível chefe pela primeira vez, e por isso ele ganha uma rodada de prêmios. Vendo a roleta, Lin Tian pergunta o que pode ganhar ali. O sistema explica que há 3 prêmios alternativos: um resort na praia, uma fortaleza na caverna e uma casa na árvore de alta altitude. O protagonista imagina, por um momento, as meninas brincando na praia, e então comenta que um resort à beira-mar parece muito emocionante. Focado em tentar ganhar esse prêmio, ele gira a roleta e o sistema começa a contabilizar sua recompensa. No entanto, o sistema informa que a recompensa recebida foi a fortaleza na caverna. O protagonista começa a chorar, dizendo que seu sonho de brincar com as meninas na praia foi por água abaixo. O sistema avisa que a recompensa já foi enviada e que agora ele pode usar pontos para aprimorar a fortaleza. Inicialmente frustrado, ele logo se encanta com a possibilidade de melhorias. Observando que a fortaleza pode ser aprimorada e repleta de garotas no futuro, Lin Tian passa a considerar a recompensa fenomenal. Ele então imagina uma das garotas e se pergunta quem resistiria a viver com uma linda mulher em uma caverna. Lin Tian pergunta ao sistema o que pode obter com os 1000 pontos restantes. O sistema recomenda um tapete de dormir especial chamado Fushinua Yin-Yang Harmony. Ele continua explicando que, enquanto o protagonista estiver com as meninas sobre o tapete, sentado ou deitado, ganhará pontos de favorabilidade automaticamente. O protagonista reflete por um momento, lamentando que não possa comprar uma cama king size, mas decide que o tapete é uma boa aquisição devido ao seu efeito especial. Imaginando um futuro brilhante, ele pensa que, com mais e mais meninas ao seu redor, os pontos de favorabilidade que poderá acumular serão imensos. De repente, Xueji e Yanji começam a sentir dor e explicam que é por causa do ataque que sofreram anteriormente. O protagonista as abraça e diz que cuidará delas. Algum tempo depois, o grupo chega à fortaleza na caverna. O protagonista fica bastante animado ao perceber que o local está muito bem escondido. O tapete de dormir já está posicionado no meio da caverna e ele entra com as meninas. Lin Tian observa que o lugar é bastante espaçoso e que poderá continuar aprimorando-o. Ele então pede para que as meninas se sentem no tapete, começa a curá-las e diz que, como recebeu as bênçãos do poder demoníaco, agora é a vez dele de ajudá-las. Lin Tian coloca as mãos sobre as costas das garotas e começa a transferir sua bênção para elas, que a princípio sentem um leve desconforto com o processo. Xue lhe comenta que o poder divino que Lin Tian está transferindo para elas é incrível. Yanji observa que, além de curar suas feridas, o mestre também. Nesse momento, as 2 garotas gritam alto, e uma grande quantidade de poder divino sai de seus corpos, transformando-as em gelo e fogo puros. O protagonista observa aquilo, tentando entender o que aconteceu, até que Xueji surge com uma marca em sua testa e um semblante sereno. Yanji também aparece com uma marca na testa e o rosto tranquilo. As 2 acabam de alcançar novas formas de espírito demoníaco.
Nesse instante, o sistema se manifesta, informando que o nível de favorabilidade das duas garotas subiu para 2, concedendo ao anfitrião 4.000 pontos. Além disso, Shueji e Yanji evoluíram para suas novas formas, espírito demoníaco de neve e espírito demoníaco de fogo. As garotas começam a descer em direção a Lin Tian e, em forma de esferas de fogo, penetram o corpo do protagonista. Nesse momento, seus olhos mudam de cor. O sistema explica que a forma de espírito demoníaco permite ativar a habilidade de possessão, aumentando significativamente o poder divino do anfitrião enquanto ele estiver possuído. O protagonista sente totalmente o poder maravilhoso da união das garotas em seu corpo, e uma grande quantidade de energia é canalizada. Ele se funde completamente com as duas, elevando o nível do contrato para 3. Lin Tian pergunta se essa habilidade apenas aumenta sua força. O sistema responde que há outra vantagem. Mesmo que o anfitrião faça mais contratos no futuro, ele poderá se mover sem chamar atenção, já que não precisará ser seguido por tantos companheiros. Lin Tian afirma que isso é muito conveniente e realmente incrível. De repente, algo acontece do lado de fora da caverna, e o protagonista se assusta. Luzes fortes descem do céu. Shueji responde que se trata de uma chuva de mantimentos, que fornece muitos itens raros e essenciais para a ilha. Yanji comenta que consegue sentir o poder de um cristal demoníaco de nível divino. Lin Tian pergunta se essa queda de suprimentos funciona como em um jogo de Battle Royale, onde os itens atrairiam competição por recursos. As garotas saem do corpo do protagonista nesse momento. Shueji confirma suas suspeitas, mas acrescenta que os cristais demoníacos de grau divino de Lin Tianju são artefatos extremamente raros. Yanji comenta que, se absorverem o poder do protagonista, poderão evoluir para rainhas demoníacas e se tornarem ainda mais fortes. Lin Tian responde que, se elas ficarem mais fortes, ele também se beneficiará. Por isso, conseguir aquele cristal se tornou uma prioridade. As duas garotas concordam com ele. Lin Tian se vira e comenta que parece não haver outra escolha a não ser lutar nessa ilha deserta. Pensando animado, ele diz que está ansioso para ver a próxima forma das meninas, e esse sentimento cresce cada vez mais. Reunir companheiras e fortalecê-las é algo muito satisfatório. Algum tempo depois, as luzes continuam surgindo no céu. Uma delas segue em direção à floresta. O protagonista corre em alta velocidade para tentar chegar ao local de destino. Yanji comenta que estão bem perto do cristal. Lin Tian então salta para o chão rapidamente, mas, ao olhar para onde os itens estavam, se depara com uma luta frenética acontecendo. Demônios lutam bravamente entre si. Lin Tian observa a cena e percebe que outras pessoas chegaram primeiro. No entanto, ele vê isso como uma vantagem e diz que, quando 2 tigres lutam, o mais esperto vence. Pretendendo usar o caos a seu favor, ele ergue a mão e começa a formar um tornado de fogo, lançando-o em direção à batalha. Os demônios ficam completamente confusos ao verem aquele tornado gigante indo em direção a eles. O tornado acerta todos que estavam ali, lançando vários para longe. Lin Tian aproveita esse momento de distração para pegar o cristal divino. Observando aquele item brilhante, ele sente que consegue até perceber o poder surpreendente emanando do cristal. O sistema o parabeniza por conseguir o cristal divino e informa que pode extrair seu poder para criar um espaço de armazenamento pessoal para o anfitrião, permitindo que ele armazene suprimentos. Um pouco irritado, Lin Tian pergunta se, caso o cristal seja usado para criar esse armazenamento, as meninas não ficarão sem poder para evoluir. O sistema, um tanto sem graça, responde para que ele não se preocupe, pois há poder suficiente para isso. De repente, uma luz ofuscante surge e uma silhueta aparece dentro dela. Era um demônio completo que se materializava ali, caminhando vagarosamente em direção aos mantimentos. Os demônios ao redor ficam completamente assustados e gritam, avisando que o rei demônio está vindo. Em pânico, começam a correr rapidamente, deixando Lin Tian sozinho no local. De repente, ele é cercado pelos guardas do rei, que exigem que entregue o cristal. O rei demônio se aproxima e diz que Lin Tian tem o cheiro de Shueji e Yanji. Então, ele percebe que Lin Tian já se juntou a elas. As garotas emergem do corpo de Lin Tian
e Yandi declara que aquele maldito Shuten Doji tentou capturar tanto ela quanto Xueji para serem suas atendentes, além de ter causado a morte de centenas de mulheres sob seu comando. Shuten Doji, confiante, grita que nenhuma mulher que ele deseja consegue escapar dele, e agora Xueji e Yanji devem se tornar dele. Nesse momento, Lin Tian lança o cristal para o alto e grita para que as duas garotas evoluam e acabem com aquele maldito. As duas começam a se fundir novamente no ar e, utilizando o cristal, passam a possuir Lin Tian. Shuten Doji exige que Lin Tian entregue o cristal e promete poupá-lo em troca. Yandi grita para que ele use o poder delas naquele momento. Lin Tian concorda, e então uma arma divina de fogo e gelo surge em suas mãos. Preparado para a batalha frenética, ele se posiciona. O Rei Demônio não perde tempo e avança para atacar Lin Tian. Os dois colidem com suas armas poderosas, e naquele instante, Lin Tian percebe o quão forte é seu inimigo. Shuten Doji continua atacando incansavelmente, enquanto Lin Tian se defende com sua arma. O demônio comenta que, para alguém que está apenas no nível chefe, Lin Tian conseguiu bloquear muitos ataques, o que considera impressionante. No entanto, o Rei Demônio salta mais uma vez e declara que, com aquele próximo ataque, Lin Tian não resistirá. Então, ele lança um golpe cortante de luz intensa em sua direção. As garotas sentem um poder impressionante fluindo do corpo de Lin Tian e acreditam que algo está prestes a despertar dentro delas. Elas começam a dissipar seus poderes juntas, fazendo com que dentro do corpo de Lin Tian as chamas e o gelo fiquem ainda mais fortes. Finalmente, as duas conseguem evoluir para o nível Rei Demônio. O sistema surge para avisar e parabenizar o anfitrião pela evolução das garotas. Como resultado, Lin Tian obtém o formulário de manifestação do céu e da terra. Nesse momento, duas formas de guerreiros surgem atrás dele. Eram os físicos celestiais soberanos de Xueji e Yanji. O protagonista, ao olhar para aqueles dois guerreiros gigantes, fica admirado com tanto poder e diz que se sente muito poderoso ao ver aquilo. Ele percebe que, ao se vincular com uma garota, recebe muitos benefícios, e isso é muito emocionante para Lin Tian. Nesse momento, ele se vira para o Rei Demônio e declara que chegou a hora de revidar. Os dois espíritos guerreiros puxam suas armas divinas, que eram duas correntes gigantes, e conseguem capturar os braços do Rei Demônio, que se recusa a aceitar ser eliminado daquela maneira. No entanto, Lin Tian não baixa a guarda e se prepara para mais um ataque poderoso. Ele então salta em direção ao Rei Demônio ainda acorrentado e desfere um golpe direto. O ataque é tão poderoso que o Rei Demônio sente em sua alma que algo havia acontecido. Logo após, ele começa a cair inconsciente, sendo lançado para longe, e uma grande explosão acontece. O protagonista comemora sua vitória por ter conseguido eliminar o Rei Demônio. Xueji e Xueyan retornam às suas formas normais e se aproximam de Lin Tian. As meninas começam a bajulá-lo, dizendo que ele é realmente poderoso por ter derrotado Shuten Doji. Lin Tian sente orgulho delas por terem conseguido evoluir com sucesso. Ao ver as garotas em suas novas formas, ele se anima e se pergunta se haveria outras formas visuais assim. De repente, uma grande luz emana de seu corpo e, em seguida, retorna para dentro dele. Lin Tian começa a levitar e grita desesperado, perguntando o que está acontecendo. O sistema surge e o parabeniza por ter eliminado o Rei Demônio Júnior e também por ter libertado o ressentimento de Shuten Doji. O protagonista questiona o que isso significa. De repente, diversos espíritos de garotas surgem ao seu redor, agradecendo-lhe profundamente. O sistema explica que todas essas mulheres foram vítimas do Rei Demônio e que agora finalmente podem se libertar. Lin Tian, meio sem graça, diz que não foi nada e que não esperava ganhar algo assim. Então, uma mensagem do sistema é ativada. O anfitrião foi promovido do nível 3 de contratante divino para o nível 9. Além disso, o ressentimento se transforma em força voluntária e é convertido para o anfitrião, aumentando significativamente seu poder. O sistema também informa que esses ressentimentos formam a guarda de oração, que pode compensar um ataque fatal ao anfitrião. O protagonista se anima ao ver que fez algo bom e ainda foi recompensado por isso. Em seguida,
Lin Tian pergunta qual é a força equivalente a um contratante divino de nível 9. O sistema responde que seu estágio atual já é equivalente ao nível chefe, mas, como ele tem o suporte das duas garotas, agora possui um poder comparável ao de um rei demônio de nível médio. Lin Tian se empolga com sua nova força e acredita que, com isso, poderá eliminar demônios ainda mais poderosos e ser respeitado como um verdadeiro protagonista. Enquanto isso, os soldados do Rei Demônio ficam perdidos, sem saber o que fazer, já que seu chefe foi eliminado. De repente, uma grande explosão acontece, e os pequenos soldados demoníacos saem correndo desesperados. Lin Tian sorri intensamente, pois conseguiu sua primeira vitória em uma batalha por suprimentos. Olhando para os itens das caixas, ele percebe que há muitas coisas para serem carregadas, e decide que está na hora de procurar mais itens. As meninas surgem dizendo que podem ajudar o protagonista com isso, mas o sistema pergunta se ele se lembra do espaço do sistema que havia sido mencionado. Lin Tian percebe que o espaço portátil é realmente útil, então pede para que o sistema o libere. O sistema explica que um sistema competente deve favorecer o anfitrião, entregando recompensas valiosas. Em seguida, começa a coletar os itens e parabeniza o protagonista por ter liberado 1000 metros cúbicos de espaço no sistema. O sistema também informa que os materiais necessários para a sobrevivência, como comida e água, são reservados, enquanto os materiais inúteis foram trocados por pontos. Assim, o anfitrião ganhou 35.000 pontos, totalizando 40.000 pontos. O protagonista, mais uma vez, fica satisfeito ao ver que o sistema automaticamente o ajuda a separar itens úteis dos inúteis. Lin Tian pensa que com tantos pontos conseguirá construir um banheiro, uma academia e um quarto com uma cama. Então, ele diz que não pode esperar mais e chama as meninas para casa. Enquanto são empurradas de volta, as meninas comentam que seu mestre está sendo muito malvado. No entanto, alguém os observava. Era uma górgona que afirma finalmente ter encontrado Lin Tian. Algum tempo depois, o protagonista já está de volta à sua fortaleza na caverna. As duas garotas estão sentadas no tapete, aguardando as decisões de Lin Tian. Ele reflete que, como o tapete concede pontos de favorabilidade automaticamente, uma cama agora não será tão necessária. No entanto, as roupas de cama já estão disponíveis. Assim, ele chama o sistema e pede ajuda para resgatar os itens. Lin Tian pega 2 pelúcias para as meninas, que ficam muito animadas. Xuede abraça o urso e comenta que é muito confortável, enquanto Yanji diz que o tubarão é muito fofo. Em seguida, o protagonista solicita a academia. Depois disso, pede um lustre luxuoso e, finalmente, um banheiro. As garotas ficam muito felizes ao ver a construção do banheiro. Xueji comenta que vai tomar banho, pois faz tempo que não vê um banheiro decente. Yanji pede para que sua irmã espere, pois também quer ir. Xueji, então, sugere que elas tomem banho juntas, e Yanji, tirando os sapatos, concorda. Lin Tian, encantado com a ideia, diz que também quer ir, mas as garotas fecham a porta na cara dele, impedindo sua entrada. Ele se sente muito chateado e comenta que, mais cedo ou mais tarde, conseguirá fazer isso. Enquanto as meninas aproveitam o momento, o protagonista pensa que, infelizmente, enquanto elas estão tomando banho, ele está deitado no tapete da caverna. Apesar disso, sente-se incrível por estar vivendo tudo isso em uma ilha deserta. No entanto, de repente, uma voz surge, anunciando que Medusa, rainha da tribo das cobras, está pedindo para encontrar Lin Tian. O protagonista fica confuso com esse pedido repentino, e as meninas, ainda no banheiro, perguntam o que está acontecendo. Lin Tian, ao ouvir aquilo, decidiu sair para dar uma olhada. Ao sair da caverna, deparou-se com uma moça ajoelhada diante dele. Ela pedia desesperadamente que Lin Tian ajudasse a salvar seu povo. Ao ver aquela garota, Lin Tian pensou que ela era muito linda, com uma beleza exótica e uma pitada de crueldade. Ele se perguntou se aquela Medusa era a mesma que conhecia. Então, ajudou a moça a se levantar e a chamou de Sua Majestade. Mais uma vez, a princesa Medusa pediu para que Lin salvasse seu povo. Xuede e Yanji saíram da caverna naquele momento para ver o que estava acontecendo. Xuede comentou que parecia que elas teriam mais uma irmã e perguntou se Yanji conhecia a tribo das cobras. Yanji respondeu que também nunca tinha ouvido falar dessa tribo. Lin Tian
disse que era natural que elas não conhecessem, pois aquela rainha não era do mesmo país que elas. O sistema surgiu, parabenizando o anfitrião por ter entrado em contato com a Rei Demônio Medusa. Além disso, informou que a Medusa estava extraindo um presente de poder para o anfitrião. Assim, Lin Tian conseguiu adquirir o poder do trovão e desbloqueou os trovões dos 9 céus. Lin Tian ficou muito animado e afirmou que aquela técnica era muito melhor do que as outras. O sistema explicou que isso acontecia porque a Medusa já era um rei demônio. Han, então, perguntou o que estava acontecendo com o povo dela. A expressão facial da Medusa mudou rapidamente, e ela começou a contar que, originalmente, liderava os guerreiros de seu clã na luta contra o inimigo. Empunhando seu arco mágico, Medusa usou toda a sua força para atacar, e até mesmo asas de raio surgiram em suas costas enquanto avançava sobre os inimigos. Ela colocou uma flecha em seu arco e se preparou para atacar, fazendo uma chuva de flechas cair sobre o exército inimigo. No entanto, nesse momento, uma tempestade de areia explodiu repentinamente no campo de batalha, cobrindo seus olhos e envolvendo-a completamente. Quando a tempestade passou, Medusa descobriu que ela e seu povo haviam sido transportados para aquela ilha e que seus poderes haviam desaparecido. Irritada, Medusa continuou contando que o rei demônio Eclipse Jiu Yin controlava aquela área e queria que todo o seu povo se tornasse escravo. Ela conseguiu escapar desesperadamente e, mais uma vez, insistiu para que Lin Tian salvasse seu povo desse destino cruel. Xueji comentou que o rei demônio Jiu Yin havia bloqueado a saída da ilha e que, se quisessem descobrir como sair dali, precisariam derrotá-lo. Lin Tian acreditava que, finalmente, o chefe final havia surgido e que derrotá-lo deveria ser o próximo passo. Então, Lin Tian perguntou a Medusa se ela estava disposta a assinar um contrato com ele. Sem nem pensar 2 vezes, Medusa rapidamente aceitou. Assim, uma luz surgiu ao redor de Lin Tian e da Medusa. O contrato do guardião foi assinado com sucesso. O nível de favorabilidade já estava no nível 2, e o protagonista ganhou 5.000 pontos para trocar no sistema. Lin Tian ficou completamente animado ao perceber que contratar uma beldade, já no nível Rei Demônio, proporcionava recompensas em dobro, e que o nível de favorabilidade já era 2. Ele então perguntou a Medusa para onde deveria ir, a fim de ajudá-la a salvar seu povo. Com um semblante triste, Medusa respondeu que o palácio do Rei Demônio do Eclipse estava localizado na montanha Xiaobuzhou, situada na zona caótica da junção do Yin e Yang. Se o protagonista quisesse entrar na montanha, precisaria usar a chave Baigui para abrir o porão Yin e Yang. Para obter essa chave, ele deveria ir ao Vale Senlu e participar da parada noturna dos 100 demônios, vencendo a batalha. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!